antes de mais nada, esse negócio aqui, ó, tá piscando, pra depois tu não dizer que eu não avisei, beleza? É o seguinte, semana passada, a Netflix disponibilizou a primeira temporada de Desventuras em Série. Daí eu fui comentar numa postagem lá na página da Netflix, falando que tava muito ruim acompanhar dublado, tendo que ler as legendas da fala da Sunny, que é a bebezinha lá, a bebezinha Baudelaire. Daí as pessoas responderam ao meu comentário dizendo que eu que não estava entendendo, porque as falas da Sunny não são para ser compreendidas mesmo. Então vamos refutar esse primeiro argumento. Se elas não são para ser compreendidas, por que tem legenda? E o melhor comentário até agora, uma pessoa diz que nem tudo nessa vida tem que ser acessível, que infelizmente a vida é assim, é mais fácil eu procurar outra coisa para assistir. E foda-se. Aí eu não aguentei, porque isso despertou a necessidade de discutir uma coisa muito séria aqui neste canal e nesta vida. Que nem tudo tem que ser acessível, nem tudo existem coisas que não são para todos. As coisas podem ser tão acessíveis quanto for possível. Obviamente, nem tudo vai ser completamente acessível a qualquer público. Nós sabemos disso. Mas a gente pode usar todos os recursos disponíveis para tornar aquilo tão acessível quanto possível. Nesse caso aí, do exemplo das legendas na fala da Sunny, como que a gente poderia tornar isso acessível à pessoa com deficiência visual ou à pessoa com preguiça de legenda? A gente podia, quando a Sunny faz os barulhinhos lá dela, a gente podia usar do recurso do narrador da série, que é o Lemony. O Lemony podia aparecer, como ele aparece em outros momentos, falando algo do tipo, como alguém que quisesse dizer tal coisa. Eu não sei se vocês lembram, mas antigamente nos filmes e nos seriados, quando aparecia alguma manchete de jornal, algum bilhete, ou mesmo esse caso aí da Sunny, mesmo alguém fazendo algum barulho que tipo não era para ser um idioma e tudo mais, vinha a vozinha do narrador lendo aquilo, meio que áudio descrevendo. E isso é muito, 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 muito importante para as pessoas com algum tipo de deficiência visual, para elas entenderem completamente o que está acontecendo ali. Eu vou aproveitar esse vídeo e dar um exemplo do último lançamento da Disney que eu fui assistir, Moana. E lá em Moana, o filme é lindo, a história é maravilhosa. O que acontece com esse filme? Uma das personagens, o Maui, ele tem o corpo todo tatuado. E tem uma tatuagem lá nele que a tatuagem meio que conversa com ele. Tudo bem, ó, fantasia, ok. O meu problema não é com a tatuagem se mexendo. O meu problema é com as crianças cegas, não só as crianças, né, mas as pessoas cegas que vão lá no cinema assistir esse filme e que não vão saber o que tá acontecendo. E aí? Dá pra compreender o filme sem saber que o corpo do cara é todo tatuado, que a tatuagem tá se mexendo lá no corpo dele conforme ele vai fazendo as coisas na história? Velho, eu tive dificuldade e eu enxergo um pouco. E aí é uma coisa, nossa, que impossível de fazer? Não, não é. Eu vou explicar por quê. Porque quando as produtoras vão distribuir o filme e tudo mais, e aí mandam para dublagem, lá no estúdio de dublagem, eles já fazem
a audiodescrição de todo o conteúdo. Isso porque, na legislação brasileira, a TV aberta precisa disponibilizar pelo menos 2 horas semanais de programação com recurso audiodescritivo. Então, assim, eles já fazem assim para que quando a TV aberta comprar, quando eles forem passar e estando dentro dessas 2 horas, já tá lá, já tá pronto, entendeu? Não vai ter que fazer de novo. Qual que é o trabalho que a empresa tem, vamos supor, a TV ou mesmo a Netflix tem, para disponibilizar com um recurso audiodescritivo? Trabalho basicamente nenhum, assim. Porque na TV, nas TVs digitais, a gente tem 4 canais de áudio. O canal do áudio original, o canal dublado, o canal dublado com audiodescrição, quando tem o recurso, e um 4º canal que normalmente é o som estéreo, qualquer coisa assim. Para o serviço de streaming, eu imagino que funcione nessa mesma vibe. Tem os canais lá de áudio, tanto que você pode escolher lá inglês, espanhol, português, japonês, francês e assim, Netflix inova quando ela disponibiliza a audiodescrição no idioma original, muito bacana, mas ainda não tá tendo nos idiomas dublados, nas versões dubladas. E é uma coisa que eu tô pegando no pé aqui da Netflix. E quem sou eu pra pegar no pé da Netflix? Eu sou só uma, mas se de uma em uma pessoa a gente fosse mobilizando pra como isso é importante, a Netflix vai começar a produzir os conteúdos originais dela. Não só nos idiomas de origem com audiodescrição, mas também nas versões dubladas ao redor do mundo. Os grandes estúdios, tipo a Disney, que tem um cuidado de quando você pega um filme da Disney e você coloca em DVD, lá no DVD você opta pelo idioma dublado, você vai ver que se aparece uma manchete ou qualquer coisa assim, além de normalmente tem a vozinha lendo o que tá escrito, eles botam no idioma do país. Tipo, eles colocam no idioma daquele país. Então, assim, se eu coloquei o filme pra ver em português e aí o personagem tá lá lendo um jornal, a manchete vai aparecer em português. Na animação, é um cuidado que eles têm, que é muito bacana. Então, assim, a gente precisa avançar mais, transpor mais e mais barreiras e mais rápido. E não, olha, não dá, não é pra ser acessível, tem coisa que não dá, se vira, vai fazer outra coisa. A gente não pode pensar assim porque esse é exatamente o mesmo tipo de pensamento que justificou e ainda justifica preconceito de raça, preconceito de gênero, que justificou o Holocausto. Laísa, você tá exagerando, que loucura que é essa que você tá falando? Não é loucura não. Durante a Segunda Guerra, não só judeus foram perseguidos, ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência, essas pessoas também foram perseguidas porque o mundo não é pra vocês. Vocês nasceram diferentes. E se vocês não podem se adaptar, não queremos vocês aqui. Até a Idade Média, as pessoas com deficiência quase sempre eram deixadas para morrer. No hospital, na rua. Na Grécia Antiga, elas eram deixadas nas florestas. Os primeiros centros de acolhimento de pessoas com deficiência era acolhimento mesmo. Era só para aquela criança ter como sobreviver, subsistir porque lá ela não aprendia nada, ela não ia sair daquela instituição, ela só ia ter a graça de viver, mas ela não ia ter
nenhum outro recurso de aprender a se desenvolver e tudo mais. Esses primeiros centros começaram a existir na Idade Média, depois de um concílio da Igreja Católica, em que, entre outras coisas, assim, não sei se foi no mesmo, mas assim, que entre outras coisas na mesma época, inventaram, tá? Isso não existia antes nas escrituras. A gente criou a figura do purgatório, a gente criou o inferno, a gente decidiu que não podemos escravizar os índios porque a gente precisa salvar aquelas almas, mas tudo bem escravizar os negros, afinal de contas eles não têm alma. A gente decidiu que não era uma boa deixar as pessoas com deficiência para morrer porque eram filhos de Deus também. Então a gente precisa parar de pensar que problema da pessoa, ela que se vire. Porque se não for a deficiência, se não for uma limitação temporária, se não for um impedimento temporário, a velhice chega na porta de cada um. E quando a velhice chegar, eu acho assim, imagina se alguém virar pra você e falar: não, você procura outra coisa pra fazer, porque eu sinto muito, mas isso aqui você não pode, porque a gente não vai arrumar pra você fazer. Se vira, escolhe outra coisa aí. Velho, não, né? Beleza? Vamos pensar sobre isso.